Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre triagem neonatal, tá? Então a gente vai começar fazendo um questionamento, uma pergunta, né? O que seria uma triagem? Triagem seria aquele primeiro momento, né? Então é o primeiro contato, é o primeiro procedimento, a primeira assistência, a primeira coleta de dados, né? E neonatal, a gente já vem estudando aí que o neonato ele é considerado até o 28 dias de vida, certo? Antigamente, a gente chamava isso de triagem neonatal, era conhecida como o teste do pezinho. Muitos de vocês, ao invés de ouvirem falar de triagem neonatal, vai ouvir muito de falar de teste do pezinho. Só que essa nomenclatura ela vem sofrendo uma série de mudanças decorrente de várias coisas que estão acontecendo agora. Em alguns hospitais, principalmente de grande porte, o teste do pezinho, ele não é mais chamado de teste do pezinho porque a punção já não é mais realizada no pé da criança, né, do neonato. Essa punção ela é realizada por coleta venosa, tá? Então, a partir do momento que outros locais, né, se dispuseram a praticar essa nova técnica, mas não deixando de realizar a coleta importante, né, nesse primeiro momento do neonato para a detecção de algumas doenças que a gente pode evitar algumas complicações, a gente deu essa nomenclatura de teste biológico, tá? Então, o teste do pezinho, ele é chamado quando a punção é feita no pezinho, tá? Mas hoje a gente vai utilizar uma outra nomenclatura, a gente vai falar de teste biológico, tá? Então, quando a gente fala de teste biológico, eu estou falando do teste do pezinho, desde que ele seja feito a punção no pezinho. Se for feita uma coleta, por exemplo, na veia braquial, ele é um teste biológico. Então, independente de onde for a punção, a gente deixa essa nomenclatura de teste biológico. O teste biológico, que vai ser esse exame de sangue inicial, aí, ele faz parte da triagem neonatal, tá? O teste biológico, ele não é só ele que é feito dentro dessa triagem neonatal. Ele é um dos testes que é realizado nesse neonato dentre esses primeiros dias de vida dele. Então, o ideal que seria que a coleta, né, fosse realizada do terceiro ao quinto dia de vida desse bebê. Quanto mais precoce essa coleta, mais fácil de diagnóstico e se porventura precisar de algum tipo de intervenção, a gente vai ter um tempo oportuno aí para comunicar à mãe, né, devido a algumas deficiências ou algumas comunicações de algumas alterações metabólicas e aí, ou hormonais, para a mãe já começar fazer o devido tratamento indicado, tá? Então, os exames que são feitos na triagem neonatal, nessa primeira assistência que a gente vai dar para o recém-nascido, é a triagem, perdão, é o teste biológico, que a gente vai chamar de teste do pezinho. Quem faz a coleta desse teste é a enfermagem, tá? A gente vai fazer um outro teste, que é um teste que a gente chama teste auditivo, que é o teste da orelhinha. Quem é responsável por realizar esse teste é o fonoaudiólogo. A gente também tem o teste ocular, ou a gente chama de teste do olhinho. Quem faz esse teste é o médico, é o neonatologista. A gente tem o teste do coraçãozinho, que a gente faz a mensuração da saturação através da oximetria, tá? Quem faz também esse teste é a enfermagem. E a gente tem o teste da linguinha, que é uma avaliação oral. Em alguns hospitais de grande porte, a fono faz essa avaliação inicial da linguinha para saber se a inserção do freio, né, não está fixado na região anterior da língua, né, que isso favorece aí uma complicação mais para frente para esse bebê mamar.
Inicialmente é ela que faz esse teste. Isso nada implica do médico também identificar a inserção desse freio. Em alguns hospitais de grande porte, quando esse freio ele tem uma alteração, é passado para avaliação para o dentista fazer uma avaliação mais minuciosa, dar um diagnóstico para saber se isso vai ser cirúrgico, se não vai. Já adianto para vocês que é uma cirurgia simples, aonde só reposiciona esse freio na parte mais posterior da língua, para que essa língua faça movimento de retropulsão para o palato, para poder fazer a deglutição desse leite assim que possível, né? As condições do bebê e da mãe for favorável para esse bebê começar a ser amamentado, tá? Então, se a gente fosse falar o que seria a triagem neonatal, a triagem neonatal seria todos esses testes que são realizados a partir do nascimento até no máximo o 5º dia de vida desse bebê, tá? Então, quais são os exames que fazem parte da triagem neonatal? O teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho e o teste da língua, tá? Eu posso chamar esses testes por esse diminutivo, ou eu também posso chamar esse teste biológico, esse teste auditivo, esse teste ocular, o teste da oximetria do pulso, tá? E a avaliação oral. E eu também tenho que saber qual é a competência de cada profissional diante de cada teste, tá? Isso é importante. Não é errado a gente colocar no diminutivo, mas a gente também tem que saber algumas nomenclaturas, que isso faz parte, né? Porque algum processo seletivo pode não estar identificado como o diminutivo. Principalmente agora, com essa questão do pezinho e a punção não ser mais no pezinho. Por isso, a nomenclatura da biológica, tá? Então, vamos começar com o primeiro. Quando a gente faz o teste do pezinho, a triagem, né, o teste biológico, no SUS a gente vai ter essas 6 doenças aí para poder fazer a detecção, tá? São doenças que são de origens congênitas e hereditárias, e que com a descoberta precoce tem uma grande chance, um bom prognóstico desse bebê ter um tratamento efetivo e ter menos sequelas possíveis, tá? Eu vou deixar esse material para vocês teórico, onde vocês vão ler, e eu sugiro que pesquise de cada uma dessas doenças para poder fazer a complementação dos nossos estudos da nossa aula de hoje, tá? Então, aqui eu tinha colocado, né, a foto do pezinho, mas sabendo que o pé ele é uma região vascularizada, aonde eu tenho, né, deixa eu colocar até aqui, eu tenho uma posição para poder fazer a pressão correta, para poder fazer o preenchimento de todos os filtros que forem possíveis aí para a gente fazer a marcação deles. Eu vou colocar também, vou fazer uma complementação de um vídeo para vocês, aonde explica, né, como que é feito a asepsia, a primeira gota eu tenho que desprezar, como que eu desprezo, como é que eu limpo, como que eu preencho, o que que é importante. Então, eu vou deixar também para vocês como complemento um vídeo, tá? Então, essas bolinhas aqui que são preenchidas no filtros, elas são de suma importância, é igual bolinha de vestibular, né? Eu não posso deixar nem sangue ao redor dela e eu também não posso deixar pouquíssima quantidade de sangue. Por quê? Essas fichas, ela passa por um processo, elas secam, né, esses filtros, depois que a gente faz o preenchimento, a gente coloca para secar e esse impresso, ele é uma máquina que faz a leitura, tá? Então, se tiver faltando, se tiver incompleto, se não tiver de acordo com a normativa, esse teste ele é solicitado novamente para a mãe repetir, tá? Então, tem uma parte de cabeçalho, né, onde eu preencho com o nome da mãe, o endereço, o responsável pela coleta, alguns dados, né, importantes de registro de matrícula, tem a data do nascimento do bebê. No vídeo vocês vão ver com mais detalhes esses preenchimentos. Então, quem faz preenchimento é a enfermagem, tá? Então, a gente faz o preenchimento, faz a coleta, faz essa punção, independente se é venosa ou se é no pezinho, faz o preenchimento nos filtros,
faz o armazenamento correto para poder fazer o encaminhamento desses exames para que sejam eficazes aí para um retorno favorável da mãe, tá? Então, nesses próximos slides, eu coloquei aquelas 6 doenças, a fenilcetonúria, coloquei o hipotiroidismo congênito, a hiperplasia adrenal. Então, são coisas né, para facilitar aí o entendimento de vocês mais resumido, mas que se faz necessário a leitura de vocês para compreensão, tá? E aí vocês têm como tarefa aí listar essas 6 doenças e postar no caderno aí a complementação para uma pesquisa de estudo. Isso aí já é proposital para a gente poder discutir mais para frente, tá? Então, depois daquelas 6 doenças que a gente viu que faz parte do teste biológico ou do teste do pezinho, a gente tem o teste da orelhinha. Então, o teste da orelhinha, quem faz é a fono, que nem eu acabei de falar agora há pouco, é um aparelho aonde coloca no ouvido do bebê, direito e esquerdo, aonde faz a emissão otoacústicas evocadas para poder certificar que esse bebê ele tem uma audição presente ou não, tá? Quem tem filhos ou quem tem sobrinhos, depois dá uma olhadinha na carteirinha de vacina, que vai ver essa sigla aqui, ó, EOA, aí vai estar lá, direita ou esquerda, presente ou ausente. Então, EOA são as emissões otoacústicas, tá? Auditiva, que o fono, ele faz logo aí que o bebê nasce aí nesses primeiros aí até o terceiro, quinto dia de vida, tá? Então, isso é importante. Aí, o meu não veio preenchido, né? Mas o correto é que se todos os dados da carteirinha do bebê venham preenchidos, tá? E é de atribuição aí do fonoaudiólogo a realizar essa testagem aí auditiva, essa triagem e passar para a caderneta. Porque mais para frente o bebê tiver algum problema futuro, né? Esses dados eles vão ser coletados através dessa caderneta, tá? Então é dever dele fazer e também é nosso dever certificar que aquilo foi anotado e se ver que não foi anotado, cobrar do profissional para que seja passado para a caderneta, tá? Então a gente tem o teste do olhinho, o teste do olhinho a gente já falou também, ele faz parte aí da nossa triagem neonatal, quem faz esse teste aí é o médico. A gente tem um aparelho, então lembra com aquele aparelho do ouvido, quando o médico visualiza a membrana timpânica, que a gente chama de otoscópio? O otoscópio vem de otorrino, o ouvido, né? Então, escopia, visualização direta. Então, o aparelho que visualiza o olhinho do bebê, a gente chama de oftalmoscópio, tá? Então, é de guarda e armazenamento da enfermagem em alguns serviços a gente deixa disponível aí para o médico, alguns médicos eles têm o próprio oftalmoscópio, mas quem faz a guarda e a manutenção desse equipamento somos nós. Então, esse teste, o médico incide aí um teste de reflexo vermelho, né, na parte do olho do bebê, e aí aonde ele possa aí desconfiar de algum tipo de anomalia na retina, se tem catarata congênita, se existe alguma retinopatia pelo bebê ser prematuro. A gente vai ver em alguns casos aí, a gente viu que a esclera do prematuro ao extremo ela é mais acinzentada, ela é mais azulada, por conta dos desenvolvimento dos vasos que era para ser, né, acontecidos dentro do útero da mãe e está acontecendo do lado de fora. Então, principalmente o bebê prematuro, principalmente o bebê internado, ele tem esse teste do olhinho, essa visualização, essa avaliação oftálmica a cada 15 dias, a cada 7 dias, isso vai depender mesmo da prematuridade, vai depender da evolução, mas isso aí é da competência do médico e a gente também tem que auxiliar, a gente tem que, né, anotar, então isso faz parte aí do nosso processo de assistência, tá? A gente tem o teste do coraçãozinho, que a gente coloca o oxímetro, né, no pezinho do bebê,
A gente conhece aí o de adulto, que a gente coloca no dedo, só que o do bebê, os dedos são muito pequenininhos, principalmente quando é prematuro. Então, esse sensor, ele acopla, né, o membro com mais facilidade, onde a gente permite ver essa passagem aí da hemoglobina para detectar essa saturação, tá? A gente faz essa mensuração e faz essa anotação no prontuário do bebê. Lembrando que todos os resultados dessa triagem feitas decorrência aí dele, independente se teve intercorrência ou não, realizada dentro da nossa instituição, a gente tem que anotar todos esses resultados dentro da caderneta do bebê, tá? Então, a partir do meio da caderneta, ela é composta por todas as informações que correspondem aí à triagem neonatal nesse período de nascimento do bebê, independente se ele teve alta no 5º dia ou não teve, mas faz parte aí do protocolo institucional. Eu coloquei aqui uma coisa só para complementar as informações. Como o bebê intrauterino, ele tem direito ao pré-natal, o bebê também, quando ele nasce, ele também tem direito da triagem neonatal, é direito dele, é uma lei do Ministério da Saúde, tem portaria, né, tem artigo, tá tudo fidelizado aí para que essa mãe ela realize essa triagem neonatal. E na falta dela, ela pode sofrer algumas implicações e pode responder isso daí mais para frente por omissão, né, dessa realização. Dificilmente hoje acontece isso, porque isso já é feito dentro do hospital, isso não implica a mãe ter que sair de casa e ter que, né, e procurar algum serviço. Então, do nascimento do bebê até a alta dele, essa triagem neonatal, ela é feita dentro ainda do hospital. Mas é de suma importância a gente conhecer também essa legislação que faz parte também das nossas orientações aí durante algum grupo de gestante, né, algumas orientações de alguns conhecidos, de alguns colegas. Isso daí para a gente é importante, tá bom? Então, de triagem neonatal, era isso que eu queria falar para vocês. E aí, a gente vai puxar um gancho e vai falar um pouquinho sobre reflexo primitivo. Então, se a gente fosse falar reflexo, reflexo é uma resposta involuntária de alguma coisa, né? Primitivo significa os primeiros. Então, em algumas literaturas, vocês vão encontrar reflexo primitivo ou reflexo neurológico, tá? Então, reflexo neurológico, reflexo primitivo, é a mesma coisa que eu estou querendo usar, é o mesmo termo, né, de conotação aí para a gente entender algumas coisas agora, a partir de agora, tá? É importante o seguinte, todo teste primitivo, todo teste neurológico, ele tem que ser realizado nos bebês, até mesmo para uma forma de acompanhamento do desenvolvimento neurológico, psicomotor do bebê, né? Esse acompanhamento, ele vai desde o nascimento até o bebê completar 2 anos. Então, a gente vê que logo quando o bebê nasce, né, desde que das condições dele seja favorável, ele teve uma alta, ele tem uma consulta com o pediatra, né? Após aí o nascimento, aí a gente em alguns convênios é 15 dias, em outros no Sul são 30 dias. E aí, após essa primeira consulta, ele passa a cada 30 dias por consultas para poder fazer essa avaliação neurológica. Por quê? Nesse período, a cada 30 dias, tem coisas importantes que vão mudando e tem coisas que são condições neurológicas que ele tem que começar a desenvolver e que se ele não tiver, né, a presença desses reflexos importantes que a gente vai ver alguns, isso pode indicar alguma coisa importante para a gente, tá? Então, às vezes, algum bebê pode ter alguma síndrome, né? E a gente desconfia nas consultas. Às vezes, o bebê ele pode ter alguma doença congênita que não foi detectada ao nascimento. Às vezes, o bebê não está desenvolvendo de acordo com o que era para ser desenvolvido. Então, o reflexo primitivo, o reflexo neurológico, ele veio para a gente examinar essas condições aí neurológicas, né, como etapa das consultas de puericultura,
durante esse crescimento e desenvolvimento dele. É importante também, eu coloquei aqui, que esses reflexos, quando for testado, esse bebê, ele tem que estar nas condições favoráveis para a realização desse teste. Então, o bebê, ele tem que estar acordado, ele não pode estar sonolento, ele não pode ter acabado de acordar, porque também ainda está sonolento, e isso pode dar uma diminuição numa avaliação, por exemplo, de algum teste importante que eu precisa visualizar. E o bebê ele não pode estar chorando, porque bebê irritado, ele não faz, né, corretamente, ele não tem essa resposta desse estímulo voluntário, tá? Então, isso é importante. Então, os testes, eles têm que ser feitos com o bebê acordado e o bebê, de preferência, tranquilo. Então, um dos testes que a gente vai ver, eu também vou deixar um videozinho legal para vocês verem um a um, tá? Então, a gente tem o reflexo tônico do pescoço, onde a gente posiciona o pescoço do bebê na lateral, ele tem que voltar para a posição anatômica, que é a posição central. A gente tem reflexo de preensão, tanto palmar quanto plantar. Então, a gente coloca o dedo na mãozinha do bebê, o bebê ele segura. Ah, então ele tem que fazer esse reflexo de prender o nosso dedo, tanto da mão, quando a gente colocar no pezinho também ele faz essa preensão. A gente tem o reflexo de marcha automática, depois no vídeo vocês observam o joelho do bebê como eleva, ele não anda, ele marcha. Então marchar é elevar o joelho, né, como se fosse um soldado mesmo. Então isso é um reflexo e ele tem que marchar para frente, tá? Não pode fazer a marcha ao contrário. A marcha automática ela é para frente. O reflexo de gatinhar está junto nessa figura, mas isso aí é mais para frente, quando ele começa já a ter a sustentação do tronco, da cabecinha, tá? Isso aí a gente fala um pouquinho mais para frente. É importante também que o reflexo de marcha ele apresenta logo ao nascimento. Então, se a gente colocar esse bebê em pezinho, né, e segurar, ele vai caminhar, tá? Então, isso daí é para ele acontecer. Às vezes a mãe fica bem contente, ai, meu bebê já anda. Teoricamente, ele tem que andar, ele tem que marchar. Isso é um reflexo para o desenvolvimento neurológico dele ser favorável. A gente também tem o teste aqui, que eu tinha falado agora há pouco, né? Que a gente tinha o preensão, né, palmar e a gente tem o plantar. No vídeo vocês vão ver também que a gente coloca o dedo aqui, a tendência é que os dedos eles prendam o dedo da mão, tá? A gente tem o reflexo de Moro, que é aquele reflexo de susto, a gente coloca os bracinhos do bebê voltada para o tórax, na hora que a gente solta, ele faz um reflexo de tipo assustado, então esse reflexo ele tem que fazer, então às vezes a mãe coloca o bebê e sem querer pega na mão, na hora que ela solta, ela vê, ai, meu bebê assustou. Não, isso é um reflexo neurológico primitivo que ele apresenta aí nos primeiros meses, tem que apresentar. Esse de marcha eu já falei. A gente tem o reflexo tônico do pescoço, que eu também tinha falado lá na frente. O de sucção, geralmente a gente usa muito em UTI neonatal, principalmente quando o bebê ele é prematuro ao extremo, que esses reflexos primitivos e neurológicos eles vão desenvolvendo ao longo dos meses de internação desse bebê dentro de uma unidade intensiva. Então a gente coloca o dedo mindinho, então teoricamente aquela foto ali teria que estar de luva, né? Coloca no cantinho da boca, então ele tem que fazer o movimento de sucção. Antes esse bebê prematuro ele ir para fazer o movimento de sucção, principalmente quando é liberado para o aleitamento materno, a gente tem uma coisa chamada translactação, onde a gente vê que o reflexo primitivo da sucção está ficando um pouco mais presente, mais fortificado, o bebê leva a língua para o palato, aonde, né, esses movimentos têm que estar presentes para que haja a deglutição, né? E aí há uma translactação que coloca uma sondinha, né, no bico do peito da mãe, aonde a gente vai ejetando aos pouquinhos o leite para que esse bebê aos poucos desenvolva esses reflexos e que favoreça aí melhor prognóstico em relação à sucção e à deglutição desse leite, tá? No vídeo de vocês vão ver que vão estar descrito, né, de uma forma bem animada, de uma forma bem legal, ilustrativa, desses reflexos. Então, é bem legal vocês assistirem o vídeo, fazer anotação.
Isso cai bastante em concursos, né? Em relação a nome, em relação à resposta desses testes. Então, são testes importantes porque quando a gente faz visita, quando a gente trabalha na saúde coletiva, a gente que faz visita, a gente faz monitoramento de criança menor de 1 ano, quando a gente está numa UTI neonatal, aonde esse bebê prematuro ao extremo ele está internado e aos poucos a gente vê o desenvolvimento, a gente vê quando isso está diminuído. Então, isso também faz parte de uma observação da enfermagem diante do quadro dessa criança, tá? Pediatria também a gente utiliza, né? Porque a criança aí, a gente vê esses testes aí até 2 anos de idade. A gente vê algumas coisas, dependendo da patologia, isso é diminuído, mas isso é esperado. Diante de um tratamento, de uma evolução, de um acompanhamento, esses reflexos, eles têm que estar voltando, têm que estar mais presente, mais acentuado. Então, é de suma importância que a gente conheça esses reflexos, a gente saiba que isso faz parte, né, para a gente orientar, para a gente acompanhar, para a gente observar e anotar, né, e comunicar qualquer tipo de alteração. Então, eu reforço de novo aquela fala, a gente só identifica algo que está alterado quando a gente conhece o que é normal, tá? Então, eu vou deixar para vocês um vídeo sobre punção, tá? Da triagem neonatal a respeito do teste do pezinho, quando ele é feito no pezinho. Então, existe uma técnica para que seja realizada essa punção. No hospital público, a grande maioria ainda faz punção no pezinho. Em outras instituições, se for coleta venosa, a gente sabe que é uma coleta tradicional, onde a gente tem que ter os mesmos equipamentos, os mesmos dispositivos, como se fosse prevalecer aí uma coleta de sangue normal. Se for do pezinho, a gente tem a técnica, a gente tem o preenchimento, e aí no vídeo vai estar demonstrando para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês esse vídeo, o da triagem, da coleta, e vou deixar o vídeo para vocês do teste primitivo aí, dos reflexos que a gente também tem que estar atento, tá bom? Estou à disposição, qualquer dúvida, é só reportar para mim daqui a pouquinho pela plataforma, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.